Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com os senhores. Eu fiquei devendo a correção da lista de negócios em conjunto e, conforme combinado, eu vou gravar um vídeo para comentar a resolução da lista. Vou apresentar a resolução da lista, mas se houver alguma dúvida, é claro que vocês podem perguntar durante as próximas aulas ou podem enviar um e-mail. Combinado? Bom, vamos para a correção. Primeiro, eu já tinha comentado, mas vale a pena resgatar. A Alfa tem uma estrutura societária, onde A tem 45%, B tem 20%, C tem 10%, D tem 10%, E tem 10% e outros sócios têm 5%. O acordo contratual estabelece que o controle de Alfa pelas sociedades, o controle ocorre pelas sociedades A, B, C, D e E. As decisões sobre atividades relevantes têm que ter 75% dos votos. O acordo contratual não especifica quais partes devem concordar. Existe controle em conjunto? E é claro, essa pergunta é fundamental para saber se aplicamos ou não o CPC 19 de negócios em conjunto. O total de 75% dos votos pode ser realizado com uma variedade de combinações, não é? Se você pensar nessa distribuição e ainda levar em consideração, na verdade, levando em consideração a porcentagem de cada sociedade, a gente vai encontrar realmente uma variedade de combinações. E então podemos concluir que existe o controle coletivo, os 5 acionistas controlam o negócio, mas não existe o consentimento unânime das partes integrantes do acordo. Por exemplo, o acionista C poderia ser contra determinada decisão e os demais acionistas poderiam aprovar. Ou então, D poderia ser contrário a determinada decisão e os demais aprovarem. Então, não tem esse consentimento unânime entre as sociedades. Em função disso, não podemos dizer que existe o controle conjunto. Então, não aplicamos o CPC 19. O segundo exemplo, ou segundo exercício, ele segue a mesma linha, mas na verdade nós restringimos para 3. Alfa tem 50%, beta tem 35% e gama tem 15%. Eu acredito que esse exemplo nós já discutimos em aula, pois ele é bem interessante. Já foi discutido em aula, eu acredito. O acordo contratual entre alfa, beta e gama especifica que no mínimo 75% dos direitos são necessários para a decisão. Conquanto, alfa pode impedir qualquer decisão, dado que ele tem 50%, ela não controla o negócio. Ele tem 50%, obviamente. Pois precisaria da concordância de beta. Lembrando que as decisões, a decisão, o acordo contratual requer 75% para as decisões, obviamente a alfa precisa da concordância de beta. Né? Se houver consenso entre alfa e gama, que tem 15%, nada pode ser feito. Então, necessariamente, alfa tem que concordar com beta, ou seja, é necessário o consenso entre alfa e beta. Então, a resposta é nessa linha. Os termos de seu acordo contratual exigem que, no mínimo, 75% são necessários, portanto, alfa e beta têm
controle conjunto do negócio, já que as decisões não podem ser tomadas sem a concordância de ambas. Tudo bem? Esse a gente já tinha comentado em aula. O exemplo 3, ele tem porcentagens diferentes de alfa e beta. Então vamos levar em consideração que alfa tem 37% dos direitos e beta tem 36%. Os outros 27%, eles estão distribuídos com diversos acionistas, sendo que nenhum deles tem individualmente mais de 3%. Segundo o acordo, as decisões sobre as atividades relevantes exigem a aprovação da maioria dos direitos de voto. Então, reparem que nesse caso nós não estamos especificando um percentual de direitos de voto ou de ações ordinárias. Pergunta: existe controle conjunto? Nesse caso, não, porque é coerente com o exemplo 1. Há mais de um rearranjo possível. Então, poderia ocorrer a hipótese de beta não concordar com uma certa decisão e os outros acionistas apoiarem a alfa. Os outros vão participar das assembleias e eles podem votar. E eles podem votar com alfa. Ao passo que em outra assembleia eles podem votar com beta. Então, veja, não há realmente esse controle em conjunto. Alfa e beta teriam um controle conjunto somente se o acordo contratual especificasse que as decisões exigiriam a concordância de ambas, e não é o caso. Então depende muito do acordo contratual. Depende do contrato. Nesse caso, é para decisão se é um caso de uma joint venture ou uma joint operation, tá certo? Lembrando que alfa e beta são as partes integrantes e elas constituíram um veículo separado chamado gama e celebram um acordo conjunto para executar as atividades. O local da jurisdição está estabelecido, o local da jurisdição onde gama está estabelecida tem as seguintes normas. Gama pode assinar contratos em seu nome. Gama pode adquirir atividades, ou melhor, ativos e incorrer em dívidas em seu próprio nome. E Gama é responsável pelos impostos sobre suas operações. Alfa concedeu garantias a um empréstimo contraído por Gama, de forma que fosse obtida uma taxa de juros mais interessante, menor, provavelmente. E aí, é uma joint venture ou uma joint operation? O que vocês responderam? Tudo leva a crer, nesse caso, que Gama é uma joint venture, de acordo com o CPC 19. A forma legal descrita leva ao entendimento de que Gama é uma entidade distinta dos seus sócios e tem seus próprios direitos e deveres. O próprio fato de ser um veículo separado e pelas características, pelas informações que nós recebemos a respeito da autonomia de Gama. Então, aparentemente, é uma joint venture. No entanto, para se concluir de fato se é uma joint venture, outros fatos e circunstâncias teriam que ser considerados. Então, na verdade, tudo leva a crer que é uma joint venture, mas a gente gostaria, obviamente, de receber mais informação. Um ponto que o exemplo esclarece também, esse exemplo foi retirado do CPC 19. O fato de alfa conceder garantia de um empréstimo para Gama não impõe a alfa obrigação sobre os empréstimos de Gama. A obrigação ainda pertence a Gama. Logo, a forma legal do acordo em conjunto, é um indicativo de joint venture. Tudo bem?
Agora vamos mudar o exemplo. Vamos colocar algumas características a mais. Assumindo que, ao invés de formar uma sociedade anônima, alfa e beta constituem uma sociedade de pessoas denominada de gama. No contexto de um acordo conjunto, cada uma das partes tem 50%. O local exige, ou melhor, nós temos as seguintes normas no local da jurisdição. Gama pode assinar os contratos, Gama pode adquirir ativos e incorrer em dívidas. Entretanto, os sócios são responsáveis conjuntamente pelas dívidas da sociedade. Isso significa que, caso Gama não consiga pagar, Alfa e Beta têm responsabilidade. Elas têm que liquidar as dívidas. Alfa e Beta também são responsáveis pelo pagamento de impostos que incidem sobre as operações de Gama, na proporção da participação de cada uma, então 50%. E aí? Esse é o caso de uma joint venture ou uma joint operation? Né? Vamos à resposta. Ainda temos o caso de uma joint venture. Ainda. Vamos ao entendimento. Primeiro, os impostos. O fato dos impostos serem de responsabilidade dos sócios não é um elemento suficiente para qualificar Gama como uma joint operation. Temos ainda um conjunto de ativos e passivos, muitas obrigações, e restringindo a análise apenas para impostos não é um elemento suficiente para a classificação de joint operation. Não é? Pensa no conjunto de obrigações. Pensa na representatividade de impostos nesse conjunto de obrigações. Tá certo? Para ser classificada como uma joint operation, as partes deverão ter direitos diretos sobre os ativos e obrigações diretas sobre os passivos. Além disso, a respeito dos sócios serem responsáveis pelas dívidas, a obrigação primária ainda é da Gama, tá certo? Com relação ao pagamento dessas dívidas, né, a liquidação desse passivo, ainda a obrigação primária pertence à Gama. Então, esse elemento também não é suficiente para a classificação como do negócio como uma joint operation. Então, pelas características apresentadas, a gente tem indícios de joint venture. Tá certo? Com relação ao 6, a gente tem o seguinte. Assumindo, né, ainda é continuação. Vamos analisar as novas informações. Então, temos ainda a figura de alfa e beta, cada uma tem 50%. Os termos utilizados na estrutura são: as partes assinam os contratos em seus próprios nomes, Gama não pode assinar o contrato. Então veja como muda. Gama tinha autonomia para para assinar os contratos, agora não. Cada parte, ou seja, alfa e beta, assinam os contratos. As partes permanecem como proprietárias legais de ativos incorporados em Gama. Então, embora os ativos estejam sendo utilizados naquele veículo separado, a propriedade legal pertence a alfa ou beta. Gama não pode incorrer em dívidas. As partes são responsáveis diretamente pelas dívidas de Gama. Então muda realmente drasticamente. Os impostos incidem sobre as operações de Gama. Os impostos sobre as operações de Gama incidem no nível de alfa e de beta, proporcionalmente às suas participações. Gama não tem responsabilidade. Nesse caso, nós estamos falando claramente de uma joint operation. Você já percebeu que os elementos realmente são elementos de uma joint operation. A gente começa a identificar, lembra, os direitos
sobre ativos e sobre os passivos. Quando a gente começa, tem aquela ideia da rastreabilidade, da identificação dos direitos, você caminha para o caso de uma joint operation. No exemplo 7, também eu estou pedindo para você fazer a classificação, se nós estamos tratando de uma joint venture ou de uma joint operation. Então vamos ao caso. Alpha e Beta fazem um acordo em conjunto para explorar uma mina através de uma entidade denominada Gama, na qual cada parte tem 50% de participação. Gama capturou recursos com as partes através de integralização do seu capital e com o banco na forma de financiamento para a compra da mina e dos equipamentos necessários para suas operações. Então, Gama foi em busca desses recursos. Todas as decisões relacionadas com as atividades de Gama requerem consenso. O objetivo do acordo é prover matéria-prima requerida pelas partes para seus processos industriais. Então, tanto alfa quanto beta precisam dessa matéria-prima, desse, por exemplo, minério de ferro. Estamos tratando de uma mina. Então, elas requerem matéria-prima, elas precisam da commodity. E a Gama vai fornecer essa commodity. O acordo assegura que as partes operem a mina através de Gama, de forma a produzir o concentrado na quantidade e qualidade. O acordo entre as partes não estabelece que as mesmas têm direitos sobre os ativos e obrigações. Então essa informação é importantíssima. Importantíssima. As partes têm a obrigação de comprar toda a produção de concentrado na proporção de suas participações, então 50-50, e Gama não pode vender para terceiros. Eventuais vendas são incomuns. O preço de venda para as partes cobre as despesas administrativas e financeiras, além de custos de produção incorridos por Gama. O acordo em conjunto estabeleceu uma modelagem operacional de forma que Gama não apure resultado, ou seja, ela vai operar no ponto de equilíbrio. Então, basicamente, Gama foi criada para atender, não é? Esse fornecimento de matéria-prima de alfa e beta. E desenhou-se um contrato para que isso acontecesse com o consenso entre as duas partes. Joint Venture ou Joint Operation? Esse é o caso de uma Joint Operation, tá certo? A obrigação das partes de comprar toda a produção de Gama reflete dependência de Gama dos fluxos de caixa das partes, inclusive para liquidar as suas dívidas com terceiros. Então, esse aí é o caso bom. Continuando na apresentação da resolução do exemplo 7, então nesse caso é uma joint operation, e o principal elemento que nos ajuda a fazer essa classificação é essa obrigação aqui, ó. A obrigação das partes em comprar toda a produção de Gama. Isso significa uma forte dependência de Gama dos fluxos de caixa das partes, inclusive para liquidar as suas dívidas. Então, a gente percebe esse elemento da dependência. O fato de que as partes têm direitos de compra de toda a produção significa que as partes estão consumindo e logo
tem direitos substancialmente sobre todos os benefícios econômicos dos ativos de gama. Consequentemente, baseado nos fatos apresentados, gama seria contabilizada como uma joint operation, tá certo? E aí vale a pena ressaltar, né, que essa conclusão está baseada na premissa de que as vendas para terceiros são incomuns e não significativas, tá? Bom, eu vou dividir o vídeo de solução. Então essa é a primeira parte, para não deixar o vídeo muito extenso. E na sequência eu vou gravar a resolução, vou comentar a resolução do exemplo 8 até o exemplo 11. Tá bom? Muito obrigado a todos e um abraço.